Meus queridos, a paz do Senhor para todos. Amém. Nós estamos com o nosso coração transbordando. Aleluia. Nesta semana que terminou no sábado passado, nós realizamos aqui um seminário de evangelismo e discipulado, ministrado pelos nossos companheiros pratas da casa. E como o Espírito Santo falou aos nossos corações. Nós terminamos o seminário impactados pela beleza do ministério, por aquilo que Deus colocou à nossa disposição para realizar na sua obra. Hoje pela manhã, nós já recebemos duas importantíssimas aulas. Acabamos de ouvir, irmãos, sobre a formação do perfil do obreiro da Assembleia de Deus. Pastor, com muita unção de Deus, com base bíblica, trouxe-nos de maneira minuciosa a fotografia do obreiro da Assembleia de Deus. E na verdade ele concluiu citando o pastor João Batista. Nós ouvimos duas grandes mensagens. Glória a Jesus. Porém, Deus usa alguém para trazer a mensagem aos nossos corações. E é bem por isso que nós nos reunimos aqui a cada primeira segunda-feira do mês. É para ouvir o que o Espírito Santo diz à igreja. Oxalá que os nossos tímpanos estejam sempre bem aguçados, com toda a atenção que a palavra de Deus merece, com todo o desejo de aprender. Certamente o Espírito Santo continuará ministrando aos nossos corações. Meus queridos, nós temos a alegria de nesta manhã receber conosco, pois nem sempre está conosco aqui. Cadê o Domiciano? Está aqui, rapaz, ele está aqui. Nosso querido companheiro, obreiro nosso ali no estado do Mato Grosso, e na Barra do Garça. Ele é um dos vice-presidentes da Comademate, né? Você vê só, Domiciano? Só, tá bom. Vamos receber com alegria, irmãos? Amém? Deus te abençoe. Também está conosco o nosso diretor executivo da CPAD. Nem sempre Ronaldo está aqui, não é? Embora ele continue sendo membro do Belém, viu? Você vê só, Ronaldo? Vê só. Vamos receber com alegria, irmãos? Amém? Meus queridos, nós vamos ouvir a terceira mensagem. Porém, antes, nós temos aqui um dos nossos companheiros. Ele escreveu um livro. Olha, o livro é A Simplicidade do Ensinador da Assembleia de Deus. Doutrinas, costumes e falsos profetas. Ele trouxe uma vez aqui, mas ele tinha quantidade pequena e evaporou, não é? Agora ele tem hoje. Cadê o Cláudio? Cláudio, onde é que você está? Cláudio, ali está. Tem livro para servir os irmãos? Ah, ok. Está muito bem. Então ele está ali. Certamente depois vocês irão procurar. Meus amados, nós iremos nesse instante agradecer o Senhor com uma oração. Fiquemos em pé. Nós iremos, irmãos, nós temos ainda um trabalho especial para fazer após esta terceira mensagem, não é? Faremos, se assim Deus permitir, não é? E pedimos aos irmãos, por favor, aquele comportamento de obreiro da Assembleia de Deus. Nós viemos aqui para alimentar a alma, não é? Esquece que aquela porta, ele até pedir para fechar. Se puder colocar um cadeado grande, tranca esse treco aí, irmãos. Tirar na cozinha que não serve almoço antes de terminar aqui. Nós não viemos aqui, irmãos, para encher a pança. Nós viemos aqui foi para encher a alma com a palavra de Deus. Amém? Querido Jesus, nós te agradecemos, ó Deus, por esta oportunidade feliz, pela beleza da tua palavra, pela unção do teu Espírito, Senhor,
que faz regozijar o nosso espírito. Oh, meu querido Pai, continua conosco, Senhor, pois a tua voz traz alento à nossa alma, traz alegria para o nosso coração. Oh, Jesus, abençoa o teu filho que agora vem ministrar a tua palavra. Continua conosco, Senhor, usa-o nas tuas mãos, é o que nós te pedimos. Amém. Pastor Natanael Santos. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Podeis assentar, irmãos, por gentileza. Meus amados, é sempre uma alegria poder estar na casa-mãe, na nossa casa, e juntos adorarmos, bendizermos e glorificarmos o nome do Senhor, e juntos também estarmos assentados diante desta mesa onde nós podemos nos deliciar desses banquetes tão especiais que Deus prepara para nós a cada primeira segunda-feira, quando aqui podemos estar. Quero louvar a Deus por esta feliz e abençoada oportunidade que Ele me concede, agradecer de todo o meu coração, de toda a minha alma, ao meu pastor José Wellington, nosso presidente, pastor Wellington Júnior, um digno presidente da nossa convenção geral. Louvo a Deus por estar aqui revendo o pastor Quemuel Sotero, que acabou de ministrar a palavra de Deus, irmão Ronaldo. Estava vendo aqui o pastor Neemias, Betim, pastor Luiz César Mariano e outros companheiros que aqui estão. Louvo a Deus pela vida de cada obreiro que aqui está nesta manhã. Glória a Deus. Convido os irmãos para que abram as vossas Bíblias no livro de Jó. Livro de Jó, capítulo 32. E o versículo de número 7. Glória a Deus. Livro de Jó, capítulo 32, e o versículo de número 7. Diz assim: dizia eu, falem os dias, e a multidão dos anos ensine a sabedoria. Quantos podem glorificar o nome do Senhor pela leitura da sua palavra? Dias que falam e anos que ensinam. Glória a Deus. O livro de Jó, irmãos amados, começa com Deus, ou a palavra de Deus mostrando as virtudes de Jó, e começa falando a respeito das suas provações, as provações pelas quais ele passou, e fala-nos dos amigos, os 3 amigos que vieram para consolá-lo no estado deplorável de saúde que ele se encontrava, e ao vê-lo ficaram de longe, choraram, lamentaram. E diz a Bíblia que durante 7 dias eles ficaram mudos. Eles não conseguiram pronunciar nenhuma palavra. Mas a partir do capítulo 4, eles então começam a falar. Zofar começa a falar, Bildade começa a falar também, e ele faz, os 3 amigos de Jó, Zofar, Bildade e ele faz. E esta conversa, com algumas intersecções de Jó, estava sendo ouvida por um jovem chamado Eliú. E ele ficou ouvindo. E quando chega no capítulo 32,
ele então começa a falar. Eu gostaria de ler aqui os primeiros 6 versículos do capítulo 32, somente para a gente se situar. Então aqueles 3 homens cessaram de responder a Jó, porque era justo aos seus próprios olhos. E acendeu-se a ira de Eliú, filho de Baraquel, o buzita, da família de Rão. Contra Jó se acendeu a sua ira, porque se justificava a si mesmo, mais do que a Deus. Também a sua ira se acendeu contra os seus 3 amigos, porque não achando que respondeu, todavia condenavam a Jó. Eliú, porém, esperou para falar a Jó, porquanto tinha mais idade do que ele. Eliú ficou no seu lugarzinho, porque era mais novo, esperou a conversa dos mais velhos e entrou devagar. Diz o verso 5: vendo, pois, Eliú que já não havia resposta na boca daqueles 3 homens, a sua ira se acendeu. E respondeu Eliú, filho de Baraquel, o buzita, e disse: eu sou de menos idade, e vós sois idosos. Arreceei-me e temi de vos declarar a minha opinião. Dizia eu: falem os dias, e a multidão dos anos ensine a sabedoria. Na verdade, Eliú estava, de algum modo, chamando a atenção daqueles senhores que estavam falando, arrazoando entre eles. Mas nós não queremos, irmãos amados, não é o objetivo da nossa reflexão, este posicionamento de Eliú. O que Deus colocou no nosso coração aqui é a respeito dos dias que falam e dos anos que ensinam. Essa expressão, falem os dias e a multidão dos anos ensine sabedoria. Que dia fala? Quando nós lemos, se o irmão puder abrir a Bíblia, no livro do Salmo 19, Salmo de número 19, versos 1 ao 4, diz a Bíblia: os céus manifestam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Sem linguagem, sem fala, ouvem-se as suas vozes em toda a extensão da terra, e as suas palavras até ao fim do mundo. Neles, pois, uma tenda para o sol. Um dia faz declaração ao outro dia. Um dia continua a história onde o outro terminou. A Bíblia está falando da continuidade. Um dia vai contando a história do outro dia que passou. E é importante nós observarmos, irmãos amados, nesta expressão do salmista, que o tempo passa, e passa rapidamente. É importante nós observarmos nessa expressão do salmista que as coisas terrenas, elas são passageiras. É importante nós observarmos na expressão do salmista que a vida é breve. É importante nós observarmos na expressão do salmista que nós, seres humanos, não temos o poder de trazer de volta os dias passados. Nós não temos o poder de trazer de volta as horas passadas. E nesta expressão do salmista, nós também extraímos uma lição preciosa: viva
um dia de cada vez. Um dia de cada vez. Glória ao nome do Senhor. Lucas capítulo 9, versículo de número 23. Jesus foi claro quando estava falando com aqueles que queriam segui-lo. Ele dizia a todos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Hoje, irmãos amados, nós estamos vivendo uma época em que muitas pessoas, e por que não dizer muitos obreiros, estão sofrendo de ansiedade angustiosa. Alguns estão sofrendo até de depressão. Alguns estão sofrendo com doenças psicossomáticas, porque estão vivendo, ou estão carregando, colocando sobre os seus ombros a carga do dia de amanhã. Estão colocando sobre os seus ombros a carga da semana inteira. Estão colocando sobre os seus ombros a carga do mês inteiro. E Jesus está dizendo: viva um dia de cada vez. Toma a sua cruz de cada dia e siga-me. Deus não, ou o Senhor Jesus, que é Deus, Ele não orientou, não exortou, não ensinou a nós tomarmos a nossa cruz do dia de amanhã, da semana que vem, do mês que está por chegar, ou que vai passar. O Senhor ensinou: tome a sua cruz de cada dia. A nossa vida neste mundo deve ser dividida em dias, o que na nossa cultura nós não estamos acostumados a comemorarmos os nossos dias, ou o nosso dia, ou o nosso dia a dia. Nós estamos mais acostumados a comemorar os nossos anos. A festa de aniversário, nós estamos comemorando os nossos anos. Não deixa de ser uma comemoração dos nossos dias, mas é uma lembrança de cada ano. E a Bíblia nos ensina diferente. A Bíblia nos ensina no Salmo 90, verso 12: ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos corações sábios. No Salmo 68 e o verso 19, diz assim: bendito é o Senhor da nossa salvação, que de dia em dia nos comula de benefícios. É de dia em dia que Deus vai nos abençoando, vai nos cumulando de benefícios. Então a nossa vida neste mundo deve ser dividida em dias. Bendito seja o nome do Senhor. Nós não estamos acostumados a contar os nossos dias, mas quando nós olhamos para a Bíblia, nós vamos observar que Deus conta os nossos dias. Salmo 139, bastante conhecido, inclusive já foi citada aqui uma parte dele nesta manhã. Salmo 139, versos 14 ao 18. O salmista dizendo: eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais iam
observem, sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. E o salmista diz: e quão preciosos são para mim, ó Deus, os teus pensamentos, quão grande é a soma deles, se os contasse, seria em maior número do que a areia. Ele diz assim: quando acordo, quando vem um novo dia, ainda estou contigo. Aleluia. Nós não contamos os nossos dias, mas Deus conta. E Deus conta os nossos dias. Ele começou a contar os nossos dias, pastor Kemuel disse, desde o dia que nós somos gerados no ventre da nossa mãe. Deus já foi escrevendo no seu livro a nossa trajetória, a nossa história. E Deus tem livro, irmãos. Deus tem. Malaquias capítulo 3. Livro do profeta Malaquias, no capítulo 3. E o versículo de número 16. Então aqueles que temem ao Senhor falam cada um com seu companheiro, e o Senhor, observem, atenta e ouve, e há um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Há um memorial escrito diante dele. O Senhor atenta e ouve. Lembra que nós falamos aqui de Zofar, Bildade e Elifaz? Eles estavam falando, Eliú estava em silêncio, começou a falar e Deus continuou em silêncio. Mas a partir do capítulo 38 de Jó, Deus começa a falar no meio de um redemoinho. E quando Deus começa a falar e fala tudo o que tem que falar, Jó diz: eu bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus pensamentos pode ser impedidos. Eu não sabia de nada, eu me abomino no pó e na cinza, eu coloco a minha mão à boca. E aí Deus fala com os amigos de Jó: vocês vão ter que pedir para Jó orar por vocês, porque vocês falaram contra o meu servo. E se vocês quiserem se dar bem na vida, você vai ter que pedir para ele orar para vocês. Porque Deus estava com os ouvidos atentos a tudo que eles estavam falando. Deus atenta e ouve, diz a Bíblia que há um memorial. Bendito seja o nome do Senhor. Esse memorial nós podemos, irmãos, classificar, para entendermos, é o diário de Deus. E Deus tem vários diários. Lá no livro do Apocalipse diz a Bíblia que abriram-se os livros, onde estão registradas as obras de cada um. Mas abriu-se também o livro da vida. Então Deus tem o diário. Escute, irmãos, porque Deus colocou no meu coração. Deus tem o diário para dar galardões aos seus servos, onde tudo está registrado. Aquele pedacinho de papel que você se abaixa e pega no templo para manter o templo, a casa do Senhor limpa, Deus registra. Aquele copo de água que é servido a um dos pequeninos do Senhor Jesus, na qualidade de discípulo, está registrado. E Jesus disse: de modo nenhum perderá o seu galardão. Há um diário diante de Deus, do nosso dia a dia, para nós recebermos galardões.
mas há também um diário de Deus para juízo eterno. Livro do Apocalipse, capítulo 20, e versículo de número 12, quando a Bíblia fala lá do juízo final, diz a Bíblia, 11:12: e vi um grande trono branco e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles haviam, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Então Deus tem um diário para galardões. Foi citado aqui: eis que venho sem demora, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo as suas obras. Deus está anotando todas as coisas. Quando João estava na ilha de Patmos e teve aquela grande visão de Jesus vindo até ele, e Jesus ordenando a escrever as cartas às igrejas da Ásia, em cada uma delas Jesus foi categórico em pedir a João: escreve para cada anjo de cada igreja, eu sei as tuas obras. Porque Deus está registrando no livro das suas memórias. Tudo, irmãos, está sendo escrito dia após dia. E deixa eu dizer para os irmãos, com muito temor de Deus, o diário será aberto. O diário divino será aberto. O salmista disse: ensina-nos a contar os nossos dias. A gente comemora o aniversário, mas muitas vezes nós não pensamos no dia do nosso nascimento. Você já pensou no dia do seu nascimento? É claro, você não viu, não percebeu, mas na medida que a gente vai crescendo, a gente vai tendo consciência da vida. E eu e você, eu e o irmão, nós não estamos aqui por obra do acaso. Todos os irmãos sabem que a luta é grande. São bilhões de soldadinhos que correm para entrar no útero e ser gerado. E você já é campeão desde o dia que você foi gerado. Porque você já começou vencendo uma corrida, já começou vencendo uma batalha. E quando nós lemos lá no livro de Atos, capítulo 17, versículo 25, a Bíblia diz: porque é Ele quem dá a vida a todos, e a respiração e todas as coisas. O dia do meu nascimento e o dia do seu nascimento não é obra, ou não foi obra do acaso, e nem é obra do acaso. Quando Deus decidiu, aleluia, que eu e o irmão viesse ao mundo, é porque Deus já tinha um propósito na minha vida e um propósito na sua vida.
E o propósito de Deus na minha vida e o propósito de Deus na sua vida, já foi dito aqui nesta manhã, eu repito, continua de pé, porque Deus não desistiu, nem de mim e nem do irmão. Bendito seja o maravilhoso nome do Senhor. O dia do nosso nascimento é uma dádiva divina. Lá no livro de Eclesiastes está escrito que há tempo de nascer e há tempo de morrer. E eu chamo a atenção dos irmãos para uma reflexão entre o dia, ou entre o tempo de nascer e o tempo de morrer, entre o dia do nascimento e o dia da morte, estão inseridos os dias, os meses e os anos que Deus concede a cada um de nós viver. E eu quero dizer aos irmãos, baseado na Bíblia, eu vou ler o texto, que Deus já sabe quantos serão os meus dias, quantos serão os meus meses e quantos serão os meus anos sobre a terra. É bem verdade que a Bíblia diz que há aquele que morre antes do tempo, porque procura a morte. Mas Deus já tem determinado, está lá no livro de Jó, capítulo 14. Livro de Jó, capítulo 14, versículos 1 ao 5. O homem nascido da mulher é de bem poucos dias e cheio de inquietação. Sai como a flor e se seca, foge também como a sombra e não permanece. E sobre este tal abre os teus olhos, e a mim me fazes entrar em juízo contigo. Quem do imundo tirará o puro? Ninguém. Verso 5: visto que os seus dias estão determinados, contigo está o número dos seus meses, e tu lhe puseste limites, e não passará além deles. O homem pode ter dinheiro, pode ter recurso para tentar passar a rasteira na morte, mas se chegou o dia dele, ele vai. Estou me lembrando aqui daquele jornalista lá de Chapecó, que escapou do acidente trágico daquele avião que caiu lá na Colômbia, escreveu um livro e foi jogar bola. Morreu. Escapou de uma tragédia, mas chegou o dia dele e ele foi. Está determinado por Deus. Alguns vivem mais, outros vivem menos. Isso não é da minha conta, isto é soberania de Deus. Com Ele está o fio da nossa existência, e quando Ele cortar, nós só temos que dizer como Jó: o Senhor Deus deu, o Senhor Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Quantos podem glorificar o nome de Jesus? Nesse espaço de tempo, irmãos, entre o nascer e o morrer, estão divididos os nossos dias. Eu não vou ler, vou apenas citar Eclesiastes 11:8. A Bíblia diz que os dias de trevas de nós seres humanos hão de ser muitos. Eclesiastes capítulo 12, versículo 1. O sábio Salomão, já de cabelos brancos, tendo muito para ensinar, fale os dias, ensine os anos. Ele já tinha muito para ensinar.
No capítulo 12, versículo 1, ele diz: os maus dias farão parte do nosso viver. Ele dava conselho aos jovens: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais venha dizer: não tenho neles contentamento. Lá no 7 ele diz: porque o homem é pó, do pó ele veio e ao pó ele voltará. Os dias maus farão parte do nosso viver. E o que fazer, prezados irmãos, quando chegar o dia mau? O dia mau chegou para Jó. Capítulo 1, versículo 13 diz: e chegando um dia que Jó não estava esperando, não foi mandado um e-mail para ele, não mandaram uma mensagem no Instagram, não mandaram uma mensagem no WhatsApp. É claro que nós estamos contemporizando a mensagem. Não mandaram uma mensagem no Facebook, não mandaram uma mensagem via telefônica, via celular, não. O dia chegou de repente, o dia da sua angústia, o dia da sua aflição. E quando esse mau dia chegar, ou esse dia mau chegar, qual deve ser a minha, qual deve ser a sua, qual deve ser a nossa posição, ou nosso posicionamento? Jó teve muitos altos e baixos, dentro desse dia mau que ele passou. Houve momentos que ele estava lá em cima, dizendo: ainda que ele me mate, nele eu esperarei. Mas se o irmão ler o capítulo 7 de Jó e o capítulo 17, o irmão vai ver que Jó está numa frustração muito grande. Ele está dizendo: os meus dias são mais velozes do que a lançadeira de tecelão. Pereceu a minha esperança. Houve dias que ele estava lá em cima, neste dia mau que ele estava passando. Houve dias que ele estava lá embaixo. Mas houve um dia, sim, em que ele estava bem lá no alto. Embora estivesse, humanamente falando, já no pó, quase à beira da cova. Capítulo 19, 25. Ele arrancou um brado da sua alma, porque ele enxergou um outro dia. Ele disse: eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra, e ainda que consumida a minha carne, eu o verei. Qual deve ser o nosso posicionamento quando chegar o dia mau? Efésios 6 e 13. Portanto, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Como são os nossos dias? 1 Crônicas 29, 15, Jó 8, 9 e 10. Os nossos dias são como a sombra. Jó 7, 16. Nossos dias são como a vaidade. Salmo 20, verso 1. Dia de angústia: o Senhor te ouça no dia da angústia. O nome do Deus de Jacó te proteja. Envie-te socorro desde o seu santuário. Salmo 50, verso 15, também fala do dia da angústia. Salmo 37, 19, fala dos dias de fome. Salmo 89, verso 47, fala da brevidade dos nossos dias. Em todos esses dias, meus amados,
nós podemos observar que está a seguinte divisão. E para configurar esta divisão, eu leio Eclesiastes 7,14. Em todos esses dias nós podemos observar a seguinte divisão: o dia da prosperidade e o dia da adversidade. Eclesiastes 7,14. No dia da prosperidade goza do bem, mas no dia da adversidade considera, porque também Deus fez este em oposição àquele, para que o homem nada ache que tenha que vir depois dele. Interessante que lá no Salmo 19 diz: um dia faz declaração a outro dia. E aqui está dizendo: um dia faz oposição a outro dia. O dia da adversidade faz oposição ao dia. O dia da prosperidade faz oposição ao dia da adversidade e vice-versa. E Deus diz, a palavra de Deus diz: no dia da prosperidade, irmão, no dia da bonança, dispensa cheia, desfrute, goze, aproveite. Agora, no dia da adversidade, não está escrito aqui murmure, não está escrito aqui reclame, não está escrito aqui viva se queixando, não está escrito aqui entregue as armas, não está escrito aqui desista. Está escrito aqui: no dia da adversidade considera. E o que me chama a atenção aqui é que está escrito aqui: porque também Deus fez este em oposição àquele. Ora, Deus fez o dia da prosperidade e Deus fez o dia da adversidade. Ou seja, Ele permitiu, é permissão de Deus. Então, se você está passando, meu prezado irmão, pelo dia da adversidade, este deserto que parece que não vai ter fim, este vale profundo, escuro, não te preocupes. Assim como Deus esteve no controle no dia da prosperidade, é o mesmo Deus que está no controle da adversidade. O Deus que cuidou, aleluia, de você no dia da prosperidade, Ele vai continuar cuidando de você no dia da adversidade. Bendito seja o nome maravilhoso do Senhor. Esse versículo nos ensina que Deus está no controle de todas as coisas. Nós encontramos um conselho sábio aqui em Eclesiastes 7,10. Nunca digas: por que foram os dias passados melhores do que estes? Porque nunca com sabedoria isto perguntarias. Nunca digas que os dias passados foram melhores. Sabe por quê? Porque Deus tem um novo dia para cada um de nós. Sabe por quê? Porque Deus não quer que nem eu nem você fique olhando para o retrovisor. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço uma coisa nova, e agora sairá a luz, diz o Senhor. Oh, aleluia. Passado ficou para trás,
Deus tem um dia novo para você. Oh, aleluia! Logo quando estava, irmãos, naquela situação difícil, Deus ia mandar fogo sobre Sodoma e Gomorra. O anjo foi lá em resposta à intercessão de Abraão, tomou pelo braço, disse para ele fugir para o monte. Ele disse: para o monte não dá tempo, me permite para Zoar, pode ir. E diz a Bíblia que quando ele lá chegou, nasceu o sol, brilhou um novo dia para Zoar, para Ló. Quantos podem glorificar o nome do Senhor? Deus tem um novo dia, Deus tem um novo dia, Deus tem um novo dia. Glória ao nome do Senhor. Cada dia vivido é permissão de Deus, e por conta disso devemos nos expressar todo dia como salmista. Salmo 118 e 24. Este é o dia que o Senhor nos fez, regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Oh, aleluia! Esse é o dia que o Senhor nos fez. Cada dia é dia de regozijo, porque nós estamos vivos, porque estamos respirando, porque Deus tem nos dado graça, porque Deus tem nos dado saúde. Então aproveite este dia e regozije-se no Senhor. Deus quer que vivamos um dia de cada vez. Eu concluo convidando os irmãos para Mateus, capítulo 6, versículos 25 em diante. A leitura um pouco extensa, mas vou fazer rapidamente. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vossa vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestido? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestido, porque andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam, e eu vos digo que nem mesmo Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo, leve essa mensagem no seu coração, irmão. Não andeis, pois, inquieto, dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Ele é o provedor de cada dia. Mas buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. E aí Jesus diz: não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã. Fique tranquilo, irmão. O dia de amanhã não te pertence. O dia de amanhã não me pertence. Disse Jesus: basta a cada dia o seu mal. Que Deus nos abençoe, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pastor José Wellington me deu a permissão, e eu quero aqui, meus amados, fazer a apresentação de um trabalho que Deus nos deu no ano de 2009, quando nós estávamos residindo, fazendo a obra missionária nos Estados Unidos. Me debrucei sobre o Salmo 19, e Deus me deu
um talento, desde novinho, de escrever versos. Eu gosto. E me debrucei sobre o Salmo 119. E quando estava lendo, estudando, meditando, refletindo, Deus foi me dando de cada verso do Salmo 119 um soneto. E são 176 versos. Do primeiro verso saíram 2 sonetos. Então nós temos só do Salmo 119, 177 sonetos. E mais 2 sonetos introdutórios. É um livro de fácil leitura. Os sonetos são curtinhos. É um livro de cabeceira. É um livro para ler viajando no ônibus, no trem, no metrô, no avião. É um livro também para você evangelizar. Você pode comprar e dar de presente para alguém, porque é semente genuína, é a palavra de Deus. Os irmãos que desejarem, lá embaixo na banca, lá na livraria aqui da assistência social, meu filho estará lá para atender os irmãos. Deus abençoe. Muito obrigado, pastor José Wellington, por esta grande oportunidade.